Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cristine Schwember, sou psicóloga e psicoterapeuta, e neste vídeo eu te convido a pensar sobre como perdoar se a situação que aconteceu ainda dói ou machuca de alguma maneira. No último vídeo aqui no canal, nós falamos sobre o perdão no viés da psicologia, de como a psicologia, mais especificamente a psicologia clínica, entende o perdão. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que depois você assista também, porque lá eu comentei algumas coisas importantes sobre o perdão que eu não vou comentar aqui, até para não ficar repetitivo. Então eu vou deixar o link desse outro vídeo passando no card e na descrição desse vídeo aqui para você assistir depois. Perdoar pode ser algo complexo e trabalhoso porque geralmente envolve uma quebra de confiança. E confiança, vocês sabem, não é uma coisa que vem do dia para a noite, ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, para reconstruir essa confiança também não é tão simples assim. Este vídeo aqui é para todo mundo que se interessa por esse assunto, mas principalmente para você que está nessa jornada, que sabe que se conseguir perdoar, isso vai te trazer um tipo de paz, de tranquilidade. Então, esse vídeo é especialmente para você. Talvez você já saiba que precisa deixar uma situação que aconteceu no passado, lá no passado, mas sente algum tipo de receio ou de medo. Então eu espero de coração que esse vídeo possa ajudar a trazer um pouquinho mais de clareza sobre isso. Mas antes de falar sobre como perdoar, a gente precisa entender o que não é perdoar. Existem pelo menos duas ideias um pouco confusas sobre o perdão. A primeira delas é que perdoar não é esquecer. Tem algumas pessoas que acham que para conseguir perdoar, elas precisam ter esquecido aquilo que aconteceu. Só que provavelmente isso não vai acontecer. Se você teve uma vivência, se você viveu uma experiência, isso virou uma memória. Então não tem como apagar essa memória, simplesmente esquecer isso. Pelo contrário, muitas vezes, quando você tenta ativamente esquecer algo, você inclusive reforça isso na sua memória, na sua lembrança. Então isso pode até vir com mais frequência. A segunda ideia é que perdoar não é necessariamente restaurar a relação. Isso pode sim acontecer, mas não é regra para que ocorra o perdão. Perdoar é diferente de se reconciliar. Perdoar pode significar deixar o outro ir. Isso pode ser tanto no sentido literal mesmo, quanto você ter as lembranças, ter as memórias, mas não estar apegado a elas. É você lembrar, mas mesmo assim você conseguir seguir com a sua vida, você ter comportamentos e atitudes que sejam valiosas para você. Você conseguir se engajar em atividades que façam sentido. Você conseguir brincar com seu filho, por exemplo, passar um tempo bom com seu companheiro ou sua companheira. O que vai ajudar nesse ponto de restaurar ou não a relação é o quão significativa essa relação é. Quais os valores presentes entre essa pessoa que ofendeu e aquela que foi ofendida? Quais valores foram rompidos, foram quebrados quando a situação aconteceu? O valor dessa relação, junto com outros fatores, vai determinar se o melhor a fazer é restaurar essa relação, trabalhar para que essa relação possa continuar acontecendo, ou o contrário, o rompimento, a separação. Dito tudo isso, a gente precisa entender que o perdão diz mais respeito a nós, a como nós nos relacionamos com as nossas memórias, com os nossos sentimentos, com os nossos valores, do que sobre o outro, se o outro se arrependeu ou não, se ele pediu desculpas ou não. E para que ocorra esse perdão, a gente precisa de um autoconhecimento profundo, saber aquilo que é importante para nós, saber os nossos valores, saber como nós nos relacionamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Por isso agora, falando mais sobre como perdoar, eu vou trazer vários elementos que provavelmente seriam trabalhados em terapia. Se você buscasse terapia para ter um auxílio na questão do perdão, provavelmente esses aspectos seriam abordados. Talvez não nessa ordem, nessa estrutura que eu vou colocar aqui, mas nesse sentido. Uma primeira ideia, um primeiro elemento é a aceitação. Aceitação da experiência que você viveu, das memórias e das lembranças que você tem sobre isso, dos seus sentimentos também. Aceitação também quando na sua vida atual, no seu momento atual, mesmo se aconteceu algo triste, você consegue ter momentos felizes, momentos alegres. Então, aceitar todas essas experiências
Experiências, eu digo assim, tanto o que está acontecendo agora, quanto as lembranças que você tem, a memória que você tem sobre aquilo que já aconteceu no passado. Um outro ponto é você ver os seus pensamentos dolorosos, mas não ver através deles. O que isso quer dizer? Você pode sim ter pensamentos negativos, ter pensamentos ruins sobre a situação que aconteceu, sobre aquilo que você vivenciou. Isso é natural, mas isso não quer dizer que você precisa continuar pensando assim no seu futuro, que esses pensamentos precisam governar como as coisas vão ser daqui para frente. A sua história não define os seus pensamentos do futuro. A outra ideia é de que o problema não são os nossos sentimentos, mas é como nós nos relacionamos com eles. O problema não é sentir, mas é o que a gente faz a partir disso. Algo bem importante que também é trabalhado é uma atenção maior para o momento presente. Porque quando você está pensando sobre aquela experiência que aconteceu, quando você está pensando na vingança, de como você vai punir aquela pessoa que te ofendeu, você não está vivendo de fato o momento presente, você não está 100% aqui e agora. Então, muitas vezes, ao pensar sobre o passado, ao pensar sobre o que já aconteceu, você está deixando de viver coisas importantes do presente. A sua vida está andando, enquanto isso você não está 100% nela. Um outro ponto que provavelmente seria trabalhado em terapia diz respeito a algo que eu comentei no outro vídeo. Muitas vezes, algumas situações elas são tão dolorosas que podem afetar a percepção que a pessoa tem de si mesma. Ela pode começar a se questionar, pode começar a questionar alguns aspectos da sua identidade, do seu jeito de ser. E o trabalho nesse sentido é para que a pessoa não se perca de si mesma, entendendo que ela é mais do que a experiência que ela viveu, que a vida dela é mais do que as coisas ruins que aconteceram com ela. Seguindo no nosso raciocínio, uma outra ideia, uma outra questão que pode ser trabalhada é a motivação para o perdão. Por que é importante perdoar? Por que vale a pena perdoar? Entendendo os porquês, fica mais fácil trabalhar o perdão, trabalhar a atitude nesse sentido. Por que é importante perdoar? Por que é importante reatar o relacionamento com a pessoa que te ofendeu? Por que é importante se afastar dessa pessoa? Um passo seguinte é assumir compromissos com atitudes que sejam possíveis de realizar. É você se comprometer em ter comportamentos numa direção daquilo que você valoriza. É você saber os seus limites, até onde você consegue ir, até que ponto você consegue tolerar situações, até que ponto você consegue perdoar. Às vezes você pode saber o que é melhor para você, mas acabar tendo atitudes numa direção diferente. Por isso que é importante refletir sobre isso, refletir sobre o que você realmente pretende fazer. Todo mundo sabe de alguém que terminou um relacionamento e disse que nunca mais iria falar com a pessoa, nunca mais iria mandar uma mensagem, mas acabou mandando a mensagem. É isso que eu quero dizer, é você ter um compromisso com atitudes que sejam possíveis para você, com coisas que você realmente pode fazer ou que você sabe que você não vai fazer. Dependendo do que aconteceu e dos recursos que você tinha para lidar com isso, não assuma que obrigatoriamente você tenha que lidar com isso sozinho. A ajuda profissional está aí para isso. Eu só pincelei alguns elementos que poderiam ser muito mais aprofundados em terapia, por exemplo. Tenha paciência também. Não espere que a transformação que vem com o perdão venha imediatamente ao você tomar essa decisão. Que ao decidir perdoar, você já vai se sentir de uma forma diferente. Isso pode levar tempo. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre a questão da confiança. Quando a confiança é quebrada, não é tão simples assim para reconstruir isso de novo. E é bem difícil perdoar se você não se trata com perdão, com gentileza, se você não trata com gentileza as suas próprias experiências subjetivas. É difícil dar aos outros algo que a gente não consegue dar a si mesmo. Por isso que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o auto-perdão e a autocompaixão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já fica o meu convite, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para o YouTube te avisar quando esse vídeo for ao ar. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre os elementos que eu trouxe nesse vídeo de hoje. Eu gosto muito do feedback de vocês, das sugestões, dos comentários. Sempre estou de olho e tento responder.
E lembrem que um comentário de vocês pode ser útil e pode ajudar outras pessoas. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!